feita a leitura, eu não sei se vocês percebem, mas eu, dessa forma, vivemos numa realidade dos nossos dias um tanto quanto estranha do ponto de vista cristão. Pois somos tentados e convidados a cada dia a procurar quase que exclusivamente por bênçãos materiais, por coisas desse mundo. Eu sei que aqui ninguém vê televisão, todo mundo é crente, ninguém assiste canal aberto, essas coisas, mas tem gente que vê televisão e vê o pessoal que se diz pregador na televisão. E vocês não, todo mundo é crente, eu sei que ninguém vê isso. E esses caras estão o tempo todo te convidando a procurar coisas desse mundo. É a corrente da vitória, é a corrente da prosperidade, são 7 dias disso, 7 dias daquilo. Alguém já ouviu isso aí de longe, um comentário no trabalho, ninguém nunca viu esses programas. Só tem crente aqui. Não ouvi um único crente aqui, né? Amém. Eu estou forçando a barra. Mas veja, nós somos convidados o tempo todo a procurar o que é desse mundo. O tempo todo. E por gente que se diz cristã. E pior, me arrisco a dizer por gente que é cristã de verdade, que ainda está muito alimentado da comida desse mundo, entende que isso é o que devemos buscar, coisas desse mundo, viver bem nessa terra, procurar aquilo que é daqui. Não nos faltam exemplos disso ao nosso redor. Fica a impressão que a salvação dos pecados não é suficiente, sequer é algo a ser desejado ou procurado, porque nesses mesmos lugares você nunca vai ouvir, ou muito raramente ouvirá sobre salvação, libertação do pecado, mudança de vida. Muito raramente. Chega ao ponto de eu já ter escutado e conversado com pessoas sobre essa, que Deus tem a oferecer a você, é a salvação, e a pessoa me pergunta: só isso? Como só isso? Tudo isso. E a única coisa que nós precisamos, nossa única necessidade é o perdão do nosso pecado. E nem vocês estão levando da fé nisso. Está havendo um certo silêncio. Mas guardem isso. Guardem isso. Vamos então seguir para o texto. Começamos aqui no versículo 22. Temos então uma pequena introdução no versículo 22 para nos dar um ambiente em que estamos e o que está acontecendo. Como começa então o versículo 22? No dia seguinte, a multidão, ficada do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcava nele, com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, a sua procura. Mais uma vez, no texto de João, temos a presença da tal da multidão. Quantas vezes é falado esse termo? A multidão isso, a multidão aquilo, a multidão seguia, a multidão fazia, a multidão acontecia. E vemos que o trecho começa a narrativa indicando o quê? No dia seguinte. Quando você escuta alguém dizendo no dia seguinte, qual é a pergunta automática que você deve fazer? No dia seguinte o quê? Seguinte ao quê? O que estava acontecendo? O que aconteceu no dia anterior a esse que ele está dizendo? No dia seguinte aconteceu alguma coisa no dia anterior e no dia seguinte eles viram que Jesus não estava lá. E o que estava acontecendo? O que aconteceu antes disso? De importante? Ou de mais importante? Agora você deve estar falando da multiplicação dos pães e dos peixes. Correto? Se você pensou isso, errado. Isso não é o mais importante. Isso é o acessório. A resposta não é a multiplicação dos pães e dos peixes. Volta no capítulo 5, versículo 37. Vamos lá. Está escrito ali: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgueis ter nelas
e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Jesus vinha falando, havia discursado acerca da sua missão, de quem o enviou, de quem ele é e da incredulidade do povo. Era isso que estava acontecendo. Esse é o contexto daquilo. Depois disso, eles viram que Jesus não estava lá, aconteceu no meio do caminho a multiplicação de pães e peixes. Coisa de importância relativa. O mais importante que está acontecendo aqui, Jesus está pregando, ensinando, falando da sua missão, falando de si próprio e falando principalmente da incredulidade daquele povo. O ato, então, é contínuo. Jesus ensina, Jesus palestra, Jesus fala, e acabamos de ler que no dia seguinte o povo volta então para procurá-lo, e não o encontra. Está aí tudo bem? É isso que está escrito ali. Eles vieram procurá-lo. A questão é, por que o povo estava então procurando Jesus? Arrependimento? Peso do pecado? Sede pela palavra do Senhor? É para isso que o povo estava procurando Jesus? Voltamos então aos exemplos do nosso dia. Por que igrejas midiáticas estão cheias? O que as pessoas que estão enchendo essas igrejas estão procurando? Palavra? Perdão do pecado? Estão indo por arrependimento? Sede da presença de Deus? Ou será por alguma coisa desse mundo? Alguém vai na corrente da prosperidade por sede da presença de Deus? Peso de pecado? Convicção do próprio pecado? Alguém procura 297 pastores porque sabe que não vale nada? Ou porque quer uma bênção material? Por que aquele povo estava procurando Jesus? Jesus tinha acabado de falar da sua missão, de quem o enviou, quem ele é, e tinha entregado a incredulidade do povo. Versículo 40, versículo 39 do capítulo 5. Examinai as escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quiseres vir a mim para ter vida. Então, ó, vocês estão examinando a escritura à toa. Vocês não querem vir a mim. Eles são incrédulos. Então, por que o povo então foi de novo procurar Jesus? Vamos continuar no texto que a gente leu no capítulo 6, versículo 25. Tendo encontrado no outro lado do mar, perguntaram: mestre, como chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartai. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu. Jesus não se impressiona com multidões, ele não se impressiona com números, ele não se impressiona com pessoas procurando a todo preço, nem atravessando o mar, nem fazendo esforços, nem fazendo fila. Jesus não se impressiona com absolutamente nada. Ele conhece o nosso interior, sabe o que está em nossos corações antes mesmo de nós. Ele sabe o que nós estamos procurando antes mesmo de nós sabermos. E ele então vai direto ao ponto. Em verdade, ou seja, eu tenho absoluta certeza que vocês estão aqui pelo motivo errado. Ele não se impressionou com a multidão pegando o barquinho, atravessando e indo atrás dele. E ele vai dizer, com certeza absoluta, em verdade, eu digo a vocês, vocês não vieram aqui porque viram sinais, mas porque vocês encheram a sua barriga. E vocês querem encher a barriga de novo. Vocês procuram o que é desse mundo. Confesso, se sou eu ia ficar amarrado. O cara, eles vieram atrás de mim. Funcionou, peguei maneiro. Jesus não sou eu. Graças a Deus. Eu ia ficar impressionado. Pô, cara, o pessoal está fazendo fila para ver.
O pessoal está fazendo ficha de inscrição para ler. Jesus não. Jesus olha aquela multidão que atravessou o mar para vê-lo, conhece os corações de cada um e diz: olha, vocês estão aqui pelo motivo errado. Vocês não vieram porque viram sinais. Vocês vieram porque vocês querem encher a barriga de vocês. Jesus não se deixa enganar. Jesus não se deixa impressionar. Números não fazem a menor diferença para Jesus. O que Ele quer são os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eles estavam ali pela razão errada, procurando algo desse mundo, procurando encher barriga, procurando uma corrente da prosperidade, de repente, procurando um emprego, procurando um alimento para essa carne. Julgue como você achar melhor. Agora vejam o versículo 27. De novo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. O que eles deveriam estar procurando, certamente, então, é a comida que não perece. Os meus irmãos, eu tenho certeza, lembram da passagem de Jesus por Samaria. Sabe que a comida que não perece, sabe qual é a bebida, a água viva. Vocês todos estão lembrados, a gente não vai entrar nesse assunto. Jesus já vinha falando: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Vocês lembram que nem a mulher samaritana, nem os discípulos entenderam nada do que ele estava falando, pensando de comida, de pão, de água terrena. E ele não estava falando disso. Só que o povo está procurando exatamente isso. E 2000 anos se passaram, o povo continua exatamente procurando aquilo que Jesus não ofereceu. Veja, de novo, aconteceu a multiplicação de pães e peixes? Aconteceu. Isso era o mais importante? Não. Era para suprir uma necessidade de momento. O que era mais importante? Ele estava falando da sua missão, de quem o enviou, o que ele veio fazer, quem ele era e a incredulidade do povo. O povo deveria procurá-lo para dizer: Senhor, dai-nos mais da sua palavra. Nós percebemos que somos incrédulos, nós nos arrependemos do nosso pecado, salva-nos. Eu consigo vir para os tempos de hoje e ver multidões procurando Jesus por coisa que perece. Eu consigo olhar para mim, muitas vezes procurando Jesus, buscando coisas que perecem, quando eu deveria estar sempre procurando Jesus e pedindo: Senhor, eu sou incrédulo. Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, me salva. Tem misericórdia de mim. Vamos seguir. E o texto continua. Versículo 28. Dirigiam-se, pois, a ele, a tal multidão, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: que sinal fazes para que vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus comeu o pão do céu. Replicou Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Se nós pegarmos aqui o comecinho do versículo 28, podemos pensar que a tal multidão está sinceramente interessada em conhecer a verdade. Eles estão perguntando. Eles perguntam: o que faremos para realizar as obras de Deus? Estão interessados em conhecer a verdade, mas a impressão vai logo se desfazendo. Repare o versículo 30. Jesus responde, no 29: a obra de Deus é esta,
e creis naquele que por ele foi enviado. Complexo isso? É tão simples. Não, você só tem que crer. Hã? Mas só isso? Só isso? A única necessidade, a única coisa que você tem que fazer? Só isso? Eu não tenho que levar a rosa ungida? Eu não tenho que ficar subindo e descendo um monte igual um doido? Não! Você só tem que crer! Mas isso não vai encher. Não, não vai. Você só tem que crer. Mas isso não vai dar ibope. Não, não vai. Você só tem que crer. Então, no primeiro momento, a impressão é que eles realmente querem saber. Eles perguntam. Quando Jesus diz, vocês só precisam crer em mim, naquele que o Pai enviou. Então, eles disseram, tá, beleza. Mas que sinais? Faça. Você está fazendo para que vejamos e creamos. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus nos comeu o pão do céu. Cara, eles tinham acabado de ver os feitos. Eles já conheciam Jesus. Nada aqui me diz que a multidão é outra multidão. Pode ter uma meia dúzia de outras pessoas, mas aqui está dizendo a mesma multidão. Que viu, passou lá e atravessou lá. É interessante. Mas volta de novo ao capítulo 5. Voltar de novo ao que estava acontecendo, Jesus vinha falando. Agora pega no capítulo 5, vira na página, versículo 45. Não pensais que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, a quem tendes firmado vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creis em mim. Porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crerás nas minhas palavras? E está de novo, vocês são incrédulos. Vocês têm a palavra diante de vocês não entendem nada do que estão falando, vocês não creem em mim. Moisés falava de mim, os milagres no deserto falavam de mim, e eu estou diante de vocês e vocês continuam sem crer, procurando o maná do deserto e não aquele que envia o maná. De certa forma, eles citam a palavra e o grande patriarca Moisés para se justificar, mas Jesus já havia pontuado a superficialidade e se não a falsidade da devoção daquele povo. Jesus já havia falado. A devoção de vocês é zero, a espiritualidade de vocês é zero. Se vocês entendessem a palavra que está diante de vocês, vocês já criam em mim, porque Moisés falava de mim. E eles estão de novo usando Moisés aqui como exemplo, eles não aprenderam. Tem que ouvir de novo, tem que ouvir de novo. Assim somos nós também. Ouvimos, fazemos errado, ouvimos, erramos de novo. Graças a Deus que Ele é misericordioso para estar sempre me chamando. Calma, meu filho, escuta a minha voz. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, não te preocupes. Outro detalhe então, outro detalhe interessante é que o povo crê na trivialidade do milagre. Ele acha que o milagre é uma coisa que deve acontecer o tempo todo. Nossa! Hoje ninguém acredita nisso, não é? Eu não vejo ninguém falando da terça-feira do milagre. É coisa da minha cabeça. Acha que milagre... Olha só a justificativa deles. Quietinha a parte da por favor. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Opa, maná dá todo dia, então por que Jesus não pode multiplicar pão e peixe todo dia? Eu vou atravessar o mar e quero comer peixe de novo. O milagre é trivial. É obrigação de Jesus. É terça-feira do milagre forte, vai acontecer. E ai de Deus se não acontecer, porque eu já marquei na agenda. Eles criam na trivialidade do milagre. No contexto do êxodo, do maná, era necessário o envio diário do maná. Naquele contexto precisava do milagre diário. Agora não. Nem para mim, nem para eles. Já tinha acontecido tudo. Jesus já tinha multiplicado o pão. Voltem para casa. E pão, comprem. O peixe, pesquem. Naquele momento era necessário e vai acontecer. O milagre vai acontecer se for necessário para acontecer.
Agora, como diz um amigo meu, que aspirina cura, não olhe. Compra aspirina. Se não for necessário, esquece. Deus não tem obrigação com nada. Ele cura, ele cura. Ele pode curar, ele pode curar. Ele deve? Não. Ele não deve nada a ninguém. Ele faz para manifestar a glória dele. Só que o povo acha que não. Ele acha que não. O milagre é uma excepcionalidade, não uma obrigação de Deus. Jesus então vai replicar. Versículo 32. O microfone dos dois relógios para esse aqui. Então, o tempo é curto. 32. Replicou Jesus: em verdade, de novo, eu tenho certeza absoluta, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E usando palavras, parafraseando o reverendo Hernandes Dias Lopes, estamos demasiadamente em busca dos milagres de Deus que esquecemos o Deus dos milagres. Estamos tão preocupados em procurar os milagres de Deus que muitas vezes esquecemos o Deus dos milagres. Ele vai, olha, não foi Moisés que te deu o maná do céu, não. É o meu Pai que está enviando para vocês o pão do céu. Foi Ele quem enviou o maná e Ele agora envia o pão do céu a vocês. Eu nem vou dizer que Ele já tinha avisado que eles não creram, que Moisés falava dele, e eles não entenderam nada e voltaram para ouvir de novo e levar de novo uma chamada. É isso que Jesus está fazendo. Vocês não entenderam nada. Vocês não sabem por que o maná foi enviado, vocês não sabem por que eu multipliquei o pão, vocês não sabem nem por que estão aqui. Graças a Deus, Jesus é misericordioso. E chegamos no versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-lhe sempre esse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Jesus, que é misericordioso, volta a explicar a realidade de si, do seu reino e da sua missão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso sustento diário. É Ele, e a Ele que devemos buscar a sua palavra, a sua presença, a sua misericórdia. Não o pão que perece. Ele disse antes: trabalhai não pelo que perece, mas aquilo que é eterno te garantirá a vida eterna. Ele é o pão eterno, o pão da vida que te garante a vida eterna. Milagres são reais e verdadeiros, mas eles têm uma função limitada dentro dos propósitos divinos. Temos demasiada preocupação com a nossa vida aqui na terra, mas essa não é a maior bênção que Deus oferece. Não é pão, não é peixe. A maior bênção que Deus oferece é o próprio Deus encarnado, é Jesus, é a sua presença eterna entre nós, é o seu Santo Espírito. É o próprio Jesus, sua carne e o seu sangue, entregue por mim e por você na cruz do Calvário, para que tenhamos salvação eterna. A maior bênção que Deus tem para mim, para a sua, para a nossa vida, para a vida daquela multidão, para a vida dos seus discípulos, não é pão e peixe, é a sua própria carne, o seu próprio sangue, que Ele derramou voluntariamente na cruz, para que você tivesse salvação e não fartura. A maior bênção que Ele tem para você ainda hoje é a salvação da sua alma, é o perdão do seu pecado, é o fortalecimento da sua vida espiritual e a certeza que quando Ele voltar, você estará com Ele no céu. Só que isso não enche de isso não faz multidão atravessar mar. Só que Jesus não está nem aí por isso. Se Ele tivesse impressionado com a multidão, quando a multidão chegasse a Ele, Ele multiplicaria pão de novo. Jesus não está impressionado com nada disso. Ele está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Mas vamos continuar.
Versículo 36. Por ele dizer tudo isso, dizer que ele é o pão da vida. Quem vinha a mim não terá sede, nem fome. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai lhe dá, esse virá a mim. E quem vem a mim, de modo algum eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vier, que vive com o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então possamos ter a convicção e o entendimento que a maior bênção de Jesus é o próprio Deus. A maior bênção de Deus é o próprio Deus, o próprio Cristo, o pão da vida que desceu dos céus, nos garante a salvação e a ressurreição no dia do juízo para a vida eterna ao seu lado. Essa é a maior bênção que Ele tem para te oferecer. Essa é a bênção que Ele veio para te oferecer. E todo aquele que o Pai enviou, que nenhum se perca. Porque tantos procurando tantas coisas, quando a maior das bênçãos já nos foi entregue. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará. Glória a Deus. E a nossa convicção é que nesse dia estaremos assentados lá no Deus. E aí, não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais morte, porque a vida esteve conosco. Ele está entre nós. Ele é o pão da vida. Quem vier a Ele jamais sentirá fome. Quem crer nele jamais terá sede de vida, porque a vida está nele. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, pela tua presença aqui entre nós, pela tua santa palavra, pela presença do teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, somos gratos, Senhor, pela tua morte na cruz, na ressurreição, Deus, e a certeza, Senhor, do seu retorno triunfal, Senhor. Somos gratos, Senhor, também pela convicção da nossa salvação. Estaremos, Senhor, junto contigo no grande dia. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu para nos dar vida e vida em abundância na Tua presença, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, viver e conviver com essa convicção que só Tu és Deus, Tu és o pão da vida. Temos em Ti, temos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé? Agora só as crianças chegarem ao sai no automático, eu não consigo falar. É igual quando eu falo. Mas não pronto, né? Mas está vendo? Obrigado. Eu estou com medo do microfone.
estará contigo todos os dias, até a consumação do céu. Creia, Ele é o pão da vida que desceu do céu. Quem crê nele não terá mais fome de vida, sua vida será plena, plena da presença do Senhor. Nunca mais terá sede, sua vida será plena da presença do Senhor. Sua casa será abençoada pela presença do Senhor. Seu casamento será abençoado pela presença do Senhor. Seu trabalho será abençoado pela presença do Senhor. A sua vida será abençoada pela presença do Senhor. Mas o que eu devo fazer? Crer. Não está te pedindo isso. Somente crer. Creia nele. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Descansa, repousa, fica tranquilo na sombra do Todo-Poderoso. O pão da vida que desceu do céu. Aquele que veio, morreu, ressuscitou no terceiro dia e retornará triunfante